Gente, hoje eu estou recebendo aqui no estúdio a nossa queridíssima Ana Gabriela Moura, ela que é médica veterinária, veio hoje conversar com a gente sobre os cuidados que a gente tem que ter com os nossos pets. E é claro que esses cuidados gerais envolvem a idade, envolve doenças crônicas, muitos são acometidos, né, de doença crônica, e esse cuidado geral tem que existir. Parece que tem muita gente que não tem noção dos cuidados. Eu tenho uma amiga que se chama Aurenice. O filho dela tem um cão que ele pegou para criar. Mas daí então ela se apaixonou tanto que ela se tornou a dona do pet, até mais do que o próprio filho. Hoje ela já afilou, já tá bem idosazinha. Mas você olha para ela, os cuidados são tão grandes que a gente tem a impressão de que ela não é tão idosa como ela é. Esses cuidados realmente têm que acontecer. Então hoje a nossa veterinária veio para nos ajudar. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando de pets idosos, né? Que é uma maravilha falar sobre isso. Você ama, né? Demais. Esse rostinho aí é de gente que é apaixonada por pet. Demais. Falar sobre isso é sempre muito bom. Muito bom. Aí a gente já começa logo falando sobre os efeitos de um pet idoso. Muitas vezes ele passou uma vida inteira muito bem, mas quando ele chega na fase da idade, podemos dizer próximo da idade final, sim, ele já começa a ter vários problemas, e são problemas que ele não tinha antes, né? Uhum. O envelhecimento, ele é algo natural, sabe? Uhum. Eu sempre gosto de falar para os tutores, né, que a gente costuma conversar, de que o envelhecimento ele faz parte da vida, né? Então, conforme o animal vai envelhecendo, os processos fisiológicos também vão tendendo a envelhecer em conjunto, né? Os sistemas orgânicos desse animal. Então é natural que ele possa desenvolver alguns problemas, né? Algumas comorbidades conforme ele for avançando na sua idade. Mas não quer dizer que a gente não consiga cuidar, né, e desacelerar a progressão dessas doenças. Por isso que é importante falar sobre isso. Agora sim, ter um pet idoso é uma responsabilidade gigantesca. Aquele pet muitas vezes pode estar também com problema de visão para chegar até a comida dele. Sim. Ele pode ter problemas também de peso. Quais são os maiores problemas que esse pet idoso pode ter e que a pessoa que cuida dele, o tutor, vai ter que ter noção do que está acontecendo? A gente pode ter dois cenários. É muito comum que o pet idoso ele tende a engordar, né, ao sobrepeso, até porque ele tende a ficar um pouquinho mais quieto. Uhum. Então ele não é mais aquele cachorro tão enérgico como ele era quando ele era filhotinho. E é importante que o tutor saiba lidar, né, com essa mudança de comportamento e também adapte a alimentação, a rotina, continue forçando ele a interagir, né, estimulando a interação, as atividades físicas e controle a alimentação, né, diminua um pouco, dê a ração de qualidade, mas também controle um pouquinho mais para a gente evitar o sobrepeso, que esse sobrepeso pode gerar ali algum problema articular, né? Os problemas articulares são muito comuns nos pets idosos. Também outras doenças como a catarata, cegueira, doenças dentárias, né? A doença periodontal também é muito comum, doenças renais crônicas. Então a gente precisa estar com esse olhar atento sobre todo o funcionamento do animal. Se você notar que está começando a ter aquela mudança de comportamento, já é importante conversar com o veterinário para a gente poder passar as orientações de como que a pessoa vai lidar e saber reconhecer quando que a gente vai precisar intervir com medicações ou até diagnosticar alguma doença para desacelerar, né, a progressão. Quando você fala de idoso, a gente olhando para esse pet, a gente vai imaginando. Muitas pessoas dizem, meu pet, ele não parava, mas hoje ele tá ótimo, quietinho, tranquilo, tá tão calminho. De repente não é isso. De repente ele já tá com problema de locomoção, sim, ele já tá com problema nessas partes articulares e também vai precisar da sua ajudinha. Aquele pet que passa muito tempo dentro de casa, que já não desce mais para tomar um solzinho, que já não dá mais aquelas caminhadas. Como é que esse tutor vai poder ajudar esse pet? Como ele já observou, viu que algo está acontecendo, mas não levou no veterinário. Quais seriam as dicas para quem está assistindo o programa agora? É importante você observar se ele sente sim dor, né? Então, se ele tem dificuldade para sentar, para levantar, se ele está se urinando, né? Está fazendo as necessidades em locais incorretos que antes ele não fazia. Se ele expressa, ele não quer se movimentar tanto, então pode ser que ele esteja sentindo dor e que aí tenha alguma doença articular, né?
Então é importante às vezes adaptar o local, né? A cerâmica é muito ruim ali para os pets andarem, então às vezes quando a gente faz diagnóstico de doença articular, a gente precisa adaptar um pouco o local para ele não escorregar tanto, né? E aí o tutor ele vai ter que ter ali aquele cuidado de às vezes levar o pet no colo para poder pegar um sol, que é importante para ele também. Então tem que ter essa adaptação de todo o ambiente para poder proporcionar mais conforto, e também a gente precisa entrar com o controle de dor, né? Controlar a dor desse animal com certeza vai melhorar muito a qualidade de vida e ele vai voltar a ficar um pouquinho mais ativo do que antes, né? Que a dor vai estar controlada. Muito bom. Aquele pet que passa muito tempo paradinho, ele corre o risco, se não tiver esses cuidados do tutor, de partir antes mesmo da data? Sim, pode acontecer, sabe? A gente sabe que estilos de vida, né? Estilo de até vida, para eles, né? Até para eles. Então, se a gente tem um estilo de vida saudável, né? Uma alimentação controlada, a gente consegue retardar um pouco esse envelhecimento e consegue controlar melhor, evitar, né? A progressão dessas doenças. Então, é importante que se você note que seu pet está diferente, que a gente já leve no veterinário para a gente conseguir passar as orientações e controlar esses sintomas, sabe? Porque um cachorro com dor, ele perde qualidade de vida, né? Cachorro e gato com dor, ele vai ficar quieto, não vai conseguir se alimentar. Consequentemente, a progressão da sua doença vai evoluir e isso pode levar assim a um óbito, né, mais precoce do que deveria. Então tem que ter esse olhar atento porque a gente consegue controlar sintomas e diminuir a progressão de doença. Qual é a idade de um pet, de um cão idoso de fato e de um gato idoso de fato? Isso varia muito, né, mas em consenso, animais de pequeno porte, 7 a 8 anos a gente já considera ele entrando para a fase idosa, né, para a fase geriátrica. Animais de grande porte, também nessa faixa de 6 a 7 anos, eles tendem a envelhecer um pouco mais rápido, falando fisiologicamente. Tá? Então, na fase ali de 7 anos, a gente já está entrando na fase geriátrica, tanto para cães quanto para gatos. Agora, para gato, a idade é diferente? Não, costuma ser na mesma faixa, sabe? Eles têm uma expectativa um pouco maior, né? Se a gente tem ali um ambiente controlado, o gato que vive em casa. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, sabe? O ambiente que o gato vive e o cachorro, né? O estilo de vida, a alimentação. Interessante. Quando eu falo para as pessoas que a gente teve um cão, que papai e mamãe eram muito apaixonados, que papai teve esse cão, recebeu esse cão no mesmo ano que o meu irmão mais velho nasceu. Então, significa dizer que quando meu irmão completou 18 anos, ele estava partindo. Esse cão ficou com a gente 18 anos. 18 anos. É quase raro isso acontecer, né? Isso. Ultimamente, a gente vem notando que a expectativa de vida dos animais tem aumentado. Isso porque as pessoas têm tido essa consciência de que eles precisam ter esse cuidado, né? Então, tem melhorado o estilo de vida e tem investido mais na prevenção de doenças, né? Então, isso tem contribuído para o aumento da expectativa de vida também. Hoje a raça também influencia? Por exemplo, você ter uma raça misturada ou, de repente, ter ali o pedigree mesmo, ou vira-latazinho, porque a gente percebe que o vira-lata ou a mistura parece que dura mais? Sim, tem interferência, sabe? Quanto mais variabilidade genética, então os animais sem raça definida, eles têm ali a expectativa de vida um pouco mais alta, né? Animais de raça que têm menos variabilidade genética têm menos expectativa de vida, né? Então, isso pode acontecer. E dos cuidados também, né? Isso, tudo Aí a gente vai falar também sobre pets com problemas renais, né? Que muitas vezes as pessoas não sabem observar. De repente imaginam que ele está ali e que não é nada. De repente ele não vai demonstrar a dor, mas você vai poder observar. Assim, é importante você estar atento a pequenos sinais, principalmente quando a gente fala de gatos, né, que são mais silenciosos. Então a gente precisa estar atento se ele está ingerindo água da quantidade que deveria, né? Então eles precisam ingerir a quantidade importante de água. Porque gato você não consegue ver, você não consegue nem ver onde é que ele está urinando, né? Isso, então tem que tentar ali observar se ele está ingerindo água, como que tá as necessidades fisiológicas, né? Se está fazendo xixi direitinho nas caixinhas de areia, né? Cachorro também, se começou a fazer xixi demais, ou beber água demais, né? Ou não está bebendo nada, mudou o comportamento. A cor também vai influenciar? Pode influenciar. Urinas muito claras, né? O xixi ali muito clarinho, é um sinal de que não está havendo a filtração como deveria, né? Então a gente precisa avaliar. E o check-up, sabe? Eu sempre falo assim, se a gente faz o check-up certinho, a gente consegue antecipar, muito já bom. Entender se está acontecendo alguma alteração ou não. Então, assim, só chamar a atenção para os pets idosos, os acometidos por doença crônica, dos cuidados que as pessoas devem ter. Tem que ter um tempinho a mais para esses pets. Eles já não são mais aqueles pets que vivem tão à vontade, né?
Exatamente. Então a gente tem que dedicar um tempo para ficar observando, entendendo o comportamento, viu que está estranho, diferente do que você estava habituado a conhecer do seu animal. Então já procure conhecer se está entender, né, se está acontecendo algum problema interno, que realmente a gente precisa ali avaliar, eles dão pequenos sinais e a gente precisa captar para poder entender se há alguma doença ou não. Bom, pelo menos eu sei que os da Lorena, os gatos da Lorena não estão idosos não, estão bem jovens e deixando os fios de cabelo dela já branco. Eu já conheci alguns gatinhos dela. Bem abençoados. Sim. Os pets costumam imitar os donos? Pega uma personalidade. É? É incrível como isso acontece. E alguns ficam com a personalidade bem parecida com os tutores. Eita, Lorena, não fala muito dos teus gatos não, senão eu vou entender muito de você. Muito bom. Quero agradecer pela sua presença. Quem quiser entrar em contato... Pronto, muito obrigada a vocês pelo convite. Obrigada. E se você quiser tirar mais dúvidas, tem o meu Instagram, Ana Gevete, e é só mandar mensagem que eu vou estar lá para te responder. Muito bom. Quando você falou do check-up, sabe o que me chamou a atenção? É se esse check-up deve acontecer anualmente ou de uma forma assim, a cada semestre. Se o pet for idoso e estiver com alguma doença crônica, ou se ele estiver saudável, como é que é feito esse check-up? Depende muito da doença que a gente fez diagnóstico. Sim. Se é um pet idoso, mas que não tem nenhuma doença, eu sempre falo pra gente ficar acompanhando 2 vezes ao ano, né? Certo. A cada 6 meses a gente vai lá, faz o check-up, monitora os exames. Agora, se ele já tem alguma comorbidade, alguma doença diagnosticada, às vezes a gente faz um acompanhamento mais de pertinho, a cada 3 meses, dependendo da doença. Né? Mas assim, o check-up sempre tem que ser mais de uma vez no ano para a gente conseguir acompanhar perfeitamente aí esse animal. Obrigada, minha linda. Foi um prazer estar aqui com obrigada. você para a gente falar sobre esse assunto tão interessante e que as pessoas pensam que não, mas tem que ter cuidado porque é menos trabalho, né, para quem cuida e é mais zelo e é mais amor para aquele pet que está ali, que você não quer que sofra. Exatamente. Né? Obrigada. Continue Obrigada aqui a com a você. gente.